Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô aqui fora, a Aurinha tá aqui comigo. E eu vim gravar esse vídeo pra vocês falando algumas coisas que aconteceu comigo, né? E na verdade é mais um testemunho, uma coisa que Deus fez na minha vida. Não sei, eu tava pensando muito se eu ia vir aqui gravar esse vídeo. Tentar falar da melhor forma possível, porque não é nem todo mundo que acredita, que crê em Deus. Primeiramente eu vou falar que eu sou uma pessoa cristã, né? Eu sou evangélica, sou crente. E esse vídeo, acho que vai estar o título do vídeo aí, né? Mês passado eu ganhei uma casa. E eu vou contar pra vocês como que foi, né? Porque eu ganhei a casa, como que foi que aconteceu e quem que me deu a casa, né? Então, pra começar, antes de eu ganhar a casa, eu com meu marido, a gente tava querendo ir embora do lugar onde eu moro, né? Nós tava se planejando pro ano que vem a gente poder ir morar lá perto do irmão dele. O irmão dele mora em Sudmenuti, o nome da cidade, e eu moro em Porangaba. Então, né? E nós queríamos ir embora por causa que aqui onde eu moro é difícil arrumar emprego, né? E eu queria arrumar emprego pra mim. Aqui é mais assim, cidade pequena. Daí é mercado, padaria, essas coisas, né? E eu queria ter a oportunidade de, assim, de arrumar um emprego que não fosse muito, como fala, puxado, que prendesse, né? Porque também tem a igreja, eu tenho a Laura. Um emprego que fosse assim, pra mim não trabalhar assim no final de semana, sábado e domingo. Que fosse um emprego assim, que não tomasse muito do meu tempo. Então, eu tava se planejando, não tinha nada certo ainda, mas eu tava se planejando pra morar lá, porque ele ia arrumar um emprego pra mim, o irmão dele ia arrumar um emprego pro meu marido e pra mim. E assim, nós tínhamos na cabeça as conversas que eu tive com meu marido, que nós sentamos pra conversar, que nós ia pra nós poder juntar um dinheiro pra poder comprar um terreno e construir uma casa, né? Porque eu tava conversando com meu marido e eu falei assim, Wellington, a gente precisa, antes dos 30, a gente precisa comprar pelo menos um terreno pra pelo menos construir sabe, 2 cômodos, não sei, pra gente ficar mais tranquilo. E assim, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito pra essas coisas, assim, não tava muito preocupada, sabe? Não é coisa que fica muito na minha cabeça que eu fico preocupada. Mas eu queria uma segurança, né? Todo mundo da minha família, minha irmã tá terminando de construir a casa dela, minha irmã mais velha também já tem a casa dela. E já era só pra ter uma segurança, né? Pra gente pelo menos conquistar alguma coisa pra, né? Não ter que ficar pagando aluguel. Aqui onde eu moro, eu não pago aluguel. A barulho do gato. Então, aqui onde eu moro, eu não pago aluguel. É uma fazenda que meu marido trabalha. Ele trabalha cortando grama, assim, mais jardim, sabe? E a casa, a gente mora assim, eles dão a casa pra morar, aqui não paga nem luz nem água, né? É uma coisa muito boa, aqui foi um lugar também que foi preparação de Deus. Mas mesmo assim, né, a gente não sabe de amanhã, o que vai acontecer, se, né? A gente queria pelo menos ter uma segurança, ter um terreno, de ter uma casinha construída. Pra ter pelo menos uma casinha, né? Pra ter uma segurança. Pra não ter que ficar pagando aluguel mais. Porque a preocupação é, se um dia a gente sair daqui, pra onde a gente vai, né? Vai ter que pagar aluguel. Sabe que aluguel pra pagar é uma coisa ruim, né? Todo mês você tá dando dinheiro ali, um dinheiro que, sabe, você paga e, né, pra morar na casa dos outros. Então, paga um negócio que não é seu. Qualquer hora a pessoa da casa pode pedir a casa e você tem que ir embora. Aí tudo bem. Daí a gente começou a falar com o irmão dele, né, que nós ia ir e tal, que nós ia se planejar. Só que daí, essa cidade, pra essa aqui que eu tô morando, eu acho que não sei se é 300, se é 400 quilômetros.
Só sei que eu acho que é 5 horas de distância, né? De carro, de viagem. E eu iria ficar longe da minha família. E daí eu comecei a falar muito com Deus, né? Falei assim, Wellington. Eu falei pro meu marido, Wellington. Eu vou orar pra Deus confirmar. Pra ver se é isso mesmo que ele quer. Se é isso mesmo que se é pra nós ir embora. Se é pra... Daí eu falei pra ele, né? Eu vou pedir confirmação de Deus. Comecei a orar, falar com Deus. Falei, Senhor, será que é isso mesmo? Será que me dê, confirme, fale na igreja, mande alguém confirmando se é pra gente ir embora mesmo, que eu tinha medo de ir embora e dar errado, Deus não abençoar, porque eu creio assim, que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente que é cristão, serve a Deus, tudo que a gente for fazer, assim, a gente tem que pedir confirmação de Deus, né, que pra Deus abençoar. E eu falei assim, não, só vou sair daqui se Deus confirmar que é pra mim ir. Senão eu não saio. Daí comecei a orar, falar com Deus. Daí teve um dia que eu tava sozinha em casa. E acho que era setembro agora. Tava sozinha em casa, ela foi pra escola, o ele tava trabalhando. E eu tava tava arrumando o quarto, organizando o quarto. E falando com Deus. Às vezes quando eu tô em casa, eu falo com Deus, quando eu tô lavando louça, sabe? Sabe quando você tá falando com Deus? E eu falando com Deus. Eu tava muito angustiada esse dia. Eu falei assim, ai Senhor, será que é isso mesmo? Me deu uma resposta, nada de Deus confirmar, nada de Deus confirmar. E eu falei assim, Senhor, eu quero muito ir pra me ter a oportunidade de construir, comprar um terreno, construir uma casa. Eu quero ter meu cantinho, não quero ficar preocupada com pagar aluguel. Sabe? E falando com Deus, assim. Senhor, fale comigo. E eu comecei a chorar, sabe? Chorar, falando com Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer. E eu sempre falo assim pra Deus, Senhor, se for da tua vontade, que eu tenha um terreno, construir uma casa, abençoe, mas se não for também, amém. Porque eu acho assim, que se Deus faz, Ele é Deus, se Deus não faz também, Ele continua sendo Deus. E era uma coisa que eu pedi pra Deus realizar, né? Pra ter uma segurança, pra gente não ficar preocupado. Daí quando eu termino de falar com Deus isso, daí quando eu acabo de falar isso com Deus no quarto, eu sinto muito a presença do Espírito Santo no meu quarto. E Deus fala comigo assim, daqui um mês vai ter mudança. Daí eu começo a chorar, tudo, sentir a presença de Deus. E daí eu mandei mensagem pro meu marido, falando assim, Wellington, Deus falou pra mim que daqui um mês vai ter mudança. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu cheguei até a marcar no calendário do celular, daqui um mês vai ter mudança. Tudo bem, passou setembro, daí chegou outubro. Dia 15 de outubro era o aniversário do meu pai. E minha avó tava doente no hospital. Minha avó, por conta da diabetes que ela tinha, ela teve cirrose hepática. E minha avó não tava bem, minha avó tava... Esse dia ela tava internada no hospital aqui da uma cidade próxima. E eu não sabia, e eu mandei mensagem pro meu pai, falando feliz aniversário pra ele, né, que eu amava ele. Daí ele fala que ele tava no hospital com a minha avó. Minha avó não tava bem. Só que antes disso, né, minha avó sempre ia pro hospital pra tirar água da barriga, porque, quem não sabe, a cirrose, ela deixa a barriga cheia de água, de líquido, né, e tem que tirar. Só que esse dia ela não tava bem. Eu até conversei com a minha irmã, tava conversando com a minha irmã pelo celular. Daí nós comentando, né, que a avó não tava bem, que meu pai tava lá. E isso foi de manhã, acho que umas 9 horas que eu mandei mensagem pra ele, não lembro o horário. Só sei que, né, eu conversei com a minha irmã de manhã, falando da minha avó, né. A gente tava conversando, meu pai falando que ele tava lá. E eu acho que foi 11 horas ou meio-dia, eu acho, não lembro. Acho que foi lá pra meio-dia, a minha avó faleceu. Ela faleceu dia 15 de outubro.
Bem no dia do aniversário do meu pai, meu pai tava lá com ela. E assim, foi... A gente sabia que ela tava doente, que ela não tava bem, mas a gente não tava esperando que ela fosse morrer naquele dia. Daí, quem me avisou foi minha irmã, que ligou pra mim, chorando, falando que ela tinha morrido, que ela tinha falecido. Até quando nós estávamos conversando de manhã, ela falou assim pra mim: ai, Vi, tomara que a avó não morra hoje, por causa que hoje é aniversário do pai. Eu falei assim: não, Julia, ela não vai morrer não, porque a gente sabia o quanto que ela tava ruim, né? Acho que na minha cabeça, acho que na cabeça, sabe, não sei. Na minha cabeça ela ia voltar, né, pra casa dela. Ela ia ficar bem. Que outras vezes ela já tinha ido já pra mal e ela conseguiu se recuperar e voltar pra casa. A gente nunca imaginou que ela ia morrer, né? Bem no dia do aniversário do meu pai. Ela morreu. A minha irmã ligou pra mim, falando. Depois meu pai mandou mensagem. Assim, a gente ficou muito mal. Daí, ela... o velório dela começou, acho que 8 horas. Chegou o corpo dela no velório. A gente velou. E no outro dia, acho que era 4 horas da tarde, a gente tava enterrando a minha avó. Só que ela morreu numa quarta. Eu acho que foi na quarta, e na quinta ela foi enterrada 4 horas. Daí, no domingo, acho que foi no domingo que meu pai foi lá. Meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha tia foram lá na casa dela pegar umas coisinhas dela, né? Pegaram roupa dela que tava lá, até que esse casaquinho aqui foi coisa que eu peguei que era dela. Peguei uns casacos que era dela, uns vestidinhos também peguei pra mim. E no domingo eles passaram lá, pegaram as coisas e vieram aqui na minha casa, porque chegaram aqui. Daí meu pai falou assim: Vitória, vem aqui pra nós conversar. Eu não sabia, né? Nem tinha passado pela minha cabeça. Vem aqui pra nós conversar. Daí eu sentei lá, falei assim: o que que é? Daí a minha irmã falou assim: é coisa boa, é coisa boa. Daí eu sentei e até brinquei, até falei assim: ah, vocês vão me dar um carro? Daí minha irmã falou assim: não, é melhor ainda. Daí meu pai sentou e falou que a minha tia resolveu, né? Conversou com meu pai e ela sentiu no coração que a casa era pra passar pro meu nome. Que ela ia abrir mão da parte dela. E falou pro meu pai: sim, eu vou abrir a mão da minha parte e você abre mão dessa parte pra dar pra Vitória, porque eu senti no meu coração. E passa a casa pra ela. Assim, eu não sei como foi a conversa, sabe? Não sei como foi a conversa, tem que perguntar como que foi, mas o que meu pai falou foi isso. E na hora eu chorei. Chorei muito. Eu chorei muito porque... assim, uma coisa que eu não tava esperando, sabe? A avó tinha acabado de falecer. A gente tava triste, né? E... daí acontece isso, é uma coisa boa. E eu chorei porque... na hora que meu pai falou isso, eu lembrei. No dia que eu tava aqui no quarto arrumando as minhas coisas e Deus falou comigo: daqui um mês vai ter mudança. Na hora eu lembrei, mas sabe, na minha cabeça, quando Deus falou comigo ali no quarto, não era assim, eu nunca imaginei na minha vida que ia acontecer isso, que eu ia ganhar uma casa. Nunca. Na minha cabeça, eu falei assim: daqui um mês Deus vai preparar pra nós ir embora pra lá na cidade lá, que era do irmão do meu marido, pra gente ir embora, né? Vai dar tudo certo, nós vai ir. Nunca imaginei, eu chorei muito. Daí meu pai falou assim: pense bem, você vai querer? Eu falei assim: quero. Porque a casa da minha avó, que agora vai passar pro meu nome, né? É uma casa que onde meu pai cresceu, né? Eu acho que a infância dele, ele teve muito momento da infância dele lá, adolescência. Foi a casa onde minha mãe conheceu meu pai também. Aquela casa lá, eu tenho muita lembrança. Eu tenho lembrança da minha infância também, quando nós ia lá.
pra dormir, reunir a família. Então, uma casa que é da família, né? Vai passar pra mim. Casa que é uma casa que tem história, né? A história da família, do meu pai e da minha família. E quando ele falou isso, eu lembrei. Chorei muito. E assim, agora, né, vai passar a casa pro meu nome. Às vezes eu fico pensando, né, eu fico feliz. Às vezes eu fico triste por saber que a minha avó faleceu. Mas uma coisa assim que conforta meu coração, eu acho que conforta o coração da família, por saber que a minha avó, ela morreu, mas a vida dela toda, ela foi crente, ela serviu a Deus, entendeu? E eu sei que minha avó, pra gente que serve a Deus e crê em Deus, a gente crê que quem vive e quem morre em Cristo é salvo, né? E ela viveu uma vida toda dentro da igreja. Uma vida toda. Ela era da congregação cristã. E antes de saber que eu ganhei a casa, eu tive um sonho. Foi bem na madrugada, né? Ela morreu, teve o velório, eu fui lá no velório. Só que eu não pude ficar por causa que eu tava com a Laura, né, minha filhinha. Daí eu voltei pra poder dormir, né, pra vir com a Laura e no outro dia voltar. E daí de manhã, do dia seguinte, que ela faleceu, eu tive um sonho que eu tava numa casa, assim, uma casa toda branca. Eu tava na cozinha, era uma cozinha assim. Eu via armário branco, eu via o fogão branco, a geladeira branca, o chão branco, as paredes, tudo branco. Daí eu via a porta assim, eu via lá fora, umas pessoas lá fora, conversando, brincando. E dava pra ver lá fora que era como se fosse grama, sabe? Bem verde. Um lugar bem bonito. Eu via árvore também. Daí eu ia pro quarto. Nesse quarto eu entrava e via minha avó deitada. Não sei o que era, se era poltrona, não sei o que era. Era um lugar que ela tava deitada, assim, sabe? E no sonho ela tava bem, ela tava como se ela, sabe, se não tivesse doente, porque quando ela tava viva e ela tava doente, a barriga dela tava muito inchada. E eu via ela tava normal, assim, sabe, como se estivesse descansando, como se estivesse em paz. Daí eu chegava, entrava, eu via ela, daí eu via minha tia. E esse foi mais um sonho confirmando, né, que a casa foi de Deus mesmo, que foi Deus que movimentou tudo, né? Acho que Deus tocou no coração da minha tia para poder dar essa casa para mim. Eu só vejo Deus nisso, né? A única explicação é Deus. Daí eu vi a minha tia chegando assim no quarto, chorando muito. Daí minha avó deitada assim, erguia a cabeça assim, olhava para ela e falava assim, eu te amo, sabe? E eu falava assim, tia, não chore. Você não tá vendo que a avó tá falando que ama você? Daí eu via minha avó sentando, daí ela falava assim, filha, olha aqui meu rosto, como que tá, vê se tem alguma coisa no meu rosto. Daí eu chegava perto do rosto dela, passava a mão, não tinha nada, ela tava perfeita, sabe? E eu sei que esse sonho era Deus, né? Confirmação da casa. E Deus falando que ela tava bem, né? Que ela morreu em Cristo, que ela tava em paz. E eu acho que isso que importa, né? A gente tá em Cristo, saber que ela morreu e sempre serviu a Deus. E eu tenho certeza, plena certeza que ela tá descansando, né? Ela foi salva. Tá dormindo o sono do justo, né? Que fala. E é isso, gente. E assim, eu tava pensando muito em gravar esse vídeo pra falar, porque apesar de ser uma coisa boa, foi também uma coisa assim no luto, né? Uma coisa triste aconteceu e depois aconteceu uma coisa boa aí, sabe? É uma coisa assim complicada de falar, nem é todo mundo que vai entender, né? É uma coisa que assim não tá no meu coração de falar, né? Que foi Deus que fez isso. Eu sei que é triste por minha avó ter falecido, ela tava sofrendo muito, mas eu sei que foi o tempo dela, né? A hora dela, né? Deus sei que foi Deus que levou ela, né? Chegou o tempo dela, ela viveu na igreja,
teve família. E né, saber que a gente não é pra sempre. A gente vem aqui, a gente é só de passagem, né? E eu vejo o cuidado de Deus. Mesmo no luto, mesmo na tristeza, Deus, Ele cuida da gente, né? Eu sei que é difícil, foi uma coisa recente, mas eu creio que Deus também é aquele que consola, Ele vai consolar nossos corações. E é isso, acho que nem sei mais o que dizer. Acho que, não sei se o áudio tá bom. É isso, o que eu lembro é isso, né? Que eu vi o cuidado de Deus. Deus falou comigo, Deus não me abandonou, mesmo na tristeza, Deus resolveu me abençoar. E eu espero muito viver bem. Eu sei que Deus vai me abençoar naquela casa e quando eu for pra lá, Deus vai permitir eu viver coisas boas lá, bênçãos, igual minha avó viveu lá. Eu sei que a vida dela que ela passou lá, ela viveu bênção, viveu luta, viveu as coisas, né? Viveu luto, mas também viveu bênçãos lá. Eu sei que ela foi muito feliz e eu sei que quando eu for pra lá, eu também vou ser muito feliz. E só tenho que agradecer a Deus mesmo, por Deus ter feito isso na minha vida. E eu agradeço muito, eu peço muito para Deus abençoar a vida da minha tia, que partiu dela, né? E doou a casa para mim. Eu agradeço muito pela vida dela. E como Deus usou a vida dela para me abençoar, eu creio que Deus vai abençoar a vida dela também. Agradeço muito, muito, muito. E a vida do meu pai também, que se não fosse por ele também, né? Ele também deu a parte dele da casa. Eu agradecer muito a vida dele e eu peço para Deus abençoar muito a vida deles. Que se não fosse por eles, eu não teria ganhado a casa, né? E a casa eu não vou poder mostrar agora, porque a casa lá tá o marido da minha avó, né? A casa vai ficar pra mim, só que ele ficou com um terreno, né? Que era da minha avó, e ele vai construir e vai ter um tempo pra ele poder construir, pra ele poder sair da casa. Então agora eu não vou poder ir pra lá, não vou poder gravar como que é a casa lá, porque ele vai ter que sair da casa ainda, né? Ele tá com o terreno, ele não ficou desamparado. Ele tá com o terreno no nome dele, foi passado o terreno pro nome dele, e agora ele tá construindo pra poder sair da casa. Porque assim, gente, a casa, como foi a vida toda da minha avó e meu pai, com as minhas tias, a gente passou a vida toda lá. É uma casa que, assim, sabe, que tem muitas lembranças. A gente queria que minha tia queria que permanecesse na família, né? Não só ela, mas acho que meu pai também. Daí por isso que, né, que resolveram passar pra mim, meu nome. Então é isso, você tem que agradecer e no momento certo, né? A hora que ele sair lá, eu quero poder ir pra lá também, me mudar pra lá. Tô pedindo pra Deus que dê tudo certo, pra me mudar pra lá. E é isso, só agradecer a Deus e agradecer minha tia e meu pai que, né, que fizeram isso por mim, que eu acho que nunca vou poder, assim, sabe, retribuir isso que eles fizeram por mim. Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é pedir pra Deus abençoar a vida deles, que eu sei que Deus abençoa muito a vida deles. É isso, gente. E é isso, gente. Eu queria falar também Não é de terra. que esse finalzinho de ano mudou muita coisa na minha vida, na vida da minha família. E coisa, né? Veio o luto da minha avó. Esse ano eu vi Deus em tudo, mesmo nos momentos difíceis. É difícil, tá sendo difícil às vezes, né? Foi recente, minha avó faleceu. Mas eu creio que Deus é aquele que consola, que vai consolar os nossos corações. E é isso.
agora também comecei a gravar aqui pro YouTube. Também entreguei nas mãos de Deus. Eu quero muito gravar para as pessoas, mostrar minha vida, né? E também o desejo do meu coração não é só mostrar minha vida, minha rotina, mas também vir aqui registrar os momentos da minha vida, né? Para ficar guardado. E também para incentivar outras pessoas, mostrar as bênçãos de Deus na minha vida também, né? Toda vez que eu sei que Deus tem muito mais pra mim, eu creio que Deus, as promessas de Deus na minha vida, e eu quero tudo que eu for conquistar, tudo que Deus me abençoar, eu quero vir aqui e gravar, falar, né? Porque Deus fez isso e Ele tem que ser glorificado. Eu só tô aqui, só tô falando aqui com vocês porque Deus tá permitindo estar aqui, né? Eu creio nisso. Tudo permissão de Deus na minha vida. E também o intuito fala, né? O desejo do meu coração é de ajudar as pessoas, de levar a palavra de Deus para as pessoas também. E não tô buscando fama nem nada. Não quero ser famosa, não quero ser reconhecida. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam Deus na minha vida. Eu quero ser luz para as pessoas, né? Eu quero contar os milagres que Deus faz na minha vida, as bênçãos. É isso, gente. É isso. E agora eu vou pedir pra vocês pra me ajudar aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Porque toda vez que eu for postar algum vídeo, o YouTube vai notificar pra vocês. E comente aqui, né? Comente aí, você que já passou por uma coisa dessa, né? Que às vezes quando Deus abençoa a gente, assim, uma coisa tão... A gente fica sem acreditar, né? Porque é uma coisa tão impossível, né? Pra gente é impossível, né? Pra Deus, não. Se você tiver algum testemunho parecido, alguma coisa, comente aí, né? Pra edificar a fé. A nossa fé, né? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.